Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver me assistindo aí. Eu gostaria de fazer uma breve explanação aqui a respeito da carta apocalíptica à igreja de Laodiceia. Bom, a igreja de Laodiceia ela era composta de pessoas ricas. Laodiceia era uma cidade que se encontrava localizada geograficamente entre a cidade de Colossos, que era uma cidade muito conhecida por ter águas geladas, montanhosas, e entre a cidade de Hierápolis, que era uma cidade também muito conhecida por suas águas termais, inclusive era uma cidade muito turística essa cidade. Tinha um turismo muito forte. Mas o que eu quero explicar para você? Que entre essas duas cidades situava-se Laodiceia, cidade muito rica, formada por pessoas de uma condição financeira enorme, muito abastada, muito boa. E esse veio até ser um ponto fraco dessa igreja localizada nessa cidade. Porque por Laodiceia, que tem esse nome justamente em homenagem à esposa de Antíoco II, que era Laodice, então por isso o nome Laodiceia, em homenagem à esposa de Antíoco II, Laodiceia era uma cidade muito produtiva, rica e produtiva. A gente pode citar ali em Laodiceia a produção de lã preta brilhante, produtos feitos com óleo medicinais, alguns até medicinais até, muito bom para ouvido, para cura de ouvidos e etc. Bom, mas não vamos para o lado medicinal e sim para o lado teológico. A carta de Laodiceia, ela usa João usa uma linguagem que a gente pode dizer para você símile, uma linguagem símile. Ele diz assim, ó, primeiro ele diz, estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? O Amém aqui está se referindo a Cristo. O significado de Amém seria o certamente, o verdadeiramente, o assim seja. Então, ele usa a seguinte expressão: conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Essa é a expressão que ele usou. Você não é frio, vocês não são frios e também não são quentes. Por isso estou a ponto de vomitar-te. Bom, primeiramente, se você parar para entender o que está escrito, você vai ver que é uma linguagem símile, comparativa. Porque Deus é espírito. E um espírito não tem boca. Um espírito não vomita. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, ele diz, estou a ponto de vomitar-te. Isso aí é o que a gente chama na teologia de antropoformismo, que é atribuir a Deus formas humanas. Então, olha a similaridade. Estou a ponto de vomitar-te. Vocês não são frios nem quentes. Então, veja a similaridade que é traçada aí entre a fé e a comunhão com Deus das pessoas de Laodiceia e a temperatura da água que eles recebiam, porque Laodiceia estava localizado, como eu disse, entre Colossos com águas montanhosas e Hierápolis com águas termais. Então, as águas que chegavam a Laodiceia eram através de aquedutos vindos de Hierápolis. E as águas, quando chegavam à cidade de Laodiceia, elas eram carregadas de minerais. Isso as tornava nauseantes. Quem tomava seguramente passaria mal. Então, a linguagem utilizada ali, essa similaridade, foi usada em relação à comunhão com Deus e à fé que as pessoas tinham. Justamente por quê? Por correr atrás de riquezas, justamente por não focar na sua comunhão com Deus, por não ter uma meta, um objetivo de priorizar a salvação, o reino de Deus. Então, era uma igreja que, se você analisar bem, é uma igreja que não foi elogiada em nada. Simplesmente foi censurada, porque era uma igreja formada por pessoas
exclusivamente de grandes posses, grandes riquezas. Era um povo considerado rico e abastado, diziam que não precisavam de nada. Meu amigo, faça uma reflexão. Uma reflexão. O que é mais importante para você nessa vida? O que é mais importante para você nesse mundo? São riquezas? São bens? Bom, responda a você mesmo. Mas a carta a essa igreja foi reprovada justamente pelo seu apego à riqueza. E é o que a gente vê atualmente nas denominações, nas igrejas, pessoas correndo atrás de riquezas, pessoas corrente disso, corrente daquilo. Não que seja pecado, não que seja errado. Porém, isso não pode ser o foco principal da sua vida. Isso não pode ser o seu objetivo maior. A reprovação por parte da igreja de Laodiceia, essa igreja apocalíptica, é justamente por isso. Um povo rico, abastado, de grandes posses, e que achava que não precisava de nada, que estava muito bem. Porém, a linguagem utilizada por João diz: vocês não são frios, nem são quentes. Aí um ponto interessante. Isso é uma similaridade tão grande, porque se você parar para fazer uma autoanálise, você vai entender que a fé e a comunhão com Deus são coisas abstratas. Ninguém pode ter uma fé quente, ou uma fé fria, ou uma fé morna. É uma linguagem figurativa. A fé é abstrata. Você não pode aquecer, esquentar a fé. Você não pode congelar a fé. Então, foque bem nisso aqui. A fé e a comunhão com Deus devem ser as coisas principais na sua vida. Foque nisso. Foque nisso. Chegar ao reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe. Um forte abraço a todos.